Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrarem. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Bom, olha só, estamos de volta com o W Sports News para você. Nas 3 plataformas, W Sports TV, W Sports Portal, W Sports Rádio. E olha, esse final de semana, vamos esperar amanhã, né? Para a gente divulgar. Então tá bom, por causa do Coronga. Bom, grande abraço para você, estamos no ar com o W Sports News desta terça-feira. Vamos falar de muita coisa bacana do futebol de Ribeirão Preto, vamos ter muita gente interessante. E olha, vamos discutir o que o Corinthians pediu ontem à CBF e à Federação Paulista de Futebol. O Corinthians está pedindo para não jogar de domingo à noite e nem de dia de semana à noite. Isso porque o zagueiro Paulo André ganhou uma ação contra o Corinthians de R$750 mil, cobrando adicional noturno e hora extra dobrada por jogar no final de semana. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui no programa W Sports News de hoje. Fique ligado. Luiz César Morales, grande abraço para você. E aí, Luiz César? Tudo bem, Rocha? Um forte abraço a você. Tamo junto. Um bom dia, boa tarde, boa noite, Pururuquinha. Tamo junto também em você, do canal 9RP. Um forte abraço. É verdade, o coronavírus, hein? Eita, nós, a pandemia tá aí ainda. Mas acredito que deva estar já no pico. Será que a gente acredita nisso, né? Tanta gente falando sim, não, sim, falando uma coisa, outro falando outra, enfim. A gente tem que se apegar a Deus mesmo, a Jesus Cristo e vamos embora, vamos para cima. Mas nós temos que falar do Botafogo, vamos falar do comercial, vamos falar das atualidades, das notícias que estão hoje, né? Futebol vai voltar, tomara que volte mesmo esse final de semana, já em outros países. A gente está sentindo muita falta, né? Tem um detalhe também, né, também do Corinthians, dizendo que não quer mais jogar de final de semana, de domingo e jogos à noite, por causa daquela ação que perdeu o Paulo André. Vamos comentar sobre isso também, Rocha. E eu queria dizer que acredito eu que já liberando o futebol no resto do mundo aí possa o Brasil ter uma noção de como que está aí, né? Estou dizendo não nas capitais, mas no interior, né? Que o interior ainda está controlado e tomara que volte logo, porque a gente está sentindo muita falta desse futebol, Rocha. Bom, pois bem, grande abraço então, bom dia para você, bom dia Silva Ed, já está com a gente aqui o Samuel Bento Gomes, grande Samuca, bom dia a todos da W Esportes. A gente ainda vai tecer aqui assuntos
sobre o Botafogo, sobre o Comercial também. Fique aí, você vai ter alguns jogos de quando o Comercial subiu para a primeira divisão. Você vai acompanhar aqui com a gente. E a gente também tem notícias de última hora para você, para que você possa efetivamente acompanhar estas informações aqui do futebol. Bom, o assunto ainda é o Léo Franco, né, como gerente de futebol. À medida em que os dias vão passando, vai ficando bastante difícil a continuidade do Léo Franco. E a gente também resgatou um trecho da entrevista onde o Festucci diz que o principal responsável pela campanha do Botafogo nesse Campeonato Paulista é o Gustavo Vieira. E aí? Parece que um frontezinho de batalha se abre, porque o Oswaldo Festucci não tem realmente papas na língua. Ele fala e ponto final. Ele já disse claramente da insatisfação do torcedor com o Léo Franco, da insatisfação do conselheiro para com o Léo Franco, falou isso aqui no programa W Sports News, e agora ele fala nessa entrevista que ele fala que existem responsáveis por essa campanha, esse primeiro semestre do Botafogo, e que principalmente o Gustavo Vieira é o responsável por isso. Vamos resgatar esse trecho. Bota aí na tela. O Claudinei, ele tem contrato com a gente até o final do ano, né? O Claudinei, até agora, ele tá com 50% de aproveitamento. Eu entendo que é muito bom. Se nós tivéssemos esse aproveitamento desde o começo do campeonato, nós estaríamos brigando pela classificação e não pelo descenso, né? Então, com certeza o Claudinei será o treinador, se depender de mim, claro, né? O Claudinei vai ser sim o treinador até o final do ano do Botafogo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mesmo que haja um descenso, assim, existe a possibilidade, então, de mesmo que o clube não tenha a felicidade de se salvar, ele continua? Da minha parte, eu vejo que ele não tem culpa, tá? Eu procuro ser muito justo, né? Eu tenho acompanhado o trabalho dele no dia a dia, que é muito bom, né? De novo, fizemos 4 partidas, ganhamos, fizemos alguns bons jogos, né? Conseguimos 50% dos pontos, fizemos um grande primeiro tempo lá em Barueri, então eu entendo que não tem por que ele trocar. Se o Botafogo cair, a culpa não é dele, a culpa é de quem trabalhou anteriormente, né? É culpa do Festucci, é culpa do Luiz Pereira, é culpa do Léo Franco e principalmente culpa do seu Gustavo e ponto, não tem. Bom, vou pedir para voltar esse trecho aí, vou pedir para voltar o trecho da entrevista, porque parece bem claro o que o Oswaldo Festucci fala. E aí o Morales está do meu lado aqui com o sinal de que tem toda a razão. Vamos dar uma olhada então nesse trecho, só para você prestar atenção de quem são os culpados nesta situação em que está o Botafogo no Campeonato Paulista. Mesmo que haja um descenso, assim, existe a possibilidade então de mesmo que o clube não tenha a felicidade de se salvar, ele continua? Da minha parte, eu vejo que ele não tem culpa, tá? Eu procuro ser muito justo, né? Eu tenho acompanhado o trabalho dele no dia a dia, que é muito bom, né? De novo, fizemos 4 partidas, ganhamos, fizemos alguns bons jogos, né? Conseguimos 50% dos pontos, fizemos um grande primeiro tempo lá em Barueri, então eu entendo que não tem por que ele trocar. Se o Botafogo cair, a culpa não é dele, a culpa é de quem trabalhou anteriormente, né? É culpa do Festucci, é culpa do Luiz Pereira, é culpa do Léo Franco e principalmente culpa do seu Gustavo e ponto, não tem o que discutir. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom,
Acho que de maneira geral, o torcedor pode estar com a gente aqui no Facebook. Aliás, eu sempre peço para o torcedor participar. Participe com a gente, né? Vou voltar àquela história do rádio, né? Liga para a gente, dê a sua opinião. Aí um cara pegava a linha, ficava sem participar. Aqui não. Aqui é o Facebook, você vai participando. O programa com o Dr. Vinícius, com o Gustavo, deu quantos comentários, João? 223 comentários deu, né? Bastante gente. Bom, Morales, está aí, esse é um dos jogos do Botafogo, né? As notícias para o Botafogo, especialmente no Campeonato Paulista, quer dizer, o Bragantino não vai mexer no time, não é? O Guarani também não vai, não tem perda. Inter de Limeira manteve 99% dos jogadores. Santo André vai manter a base, mas aí não tem muito a ver com o Botafogo, não é? Porque a gente vai dar uma olhada também como é que parou o Campeonato Paulista. E se você concorda com o Festucci que tem um principal responsável pela campanha do Botafogo. Eu diria que o principal responsável da campanha do Botafogo, na maior da sua porcentagem, seria os dois, o Gustavo e o Léo. Eu acho que dividiria os dois. Tanto na contratação do próprio Léo Franco, como no Gustavo. O Gustavo Rocha, ele é um cara que... Ele é aquele quadrado dele, ele não sai daquilo. Vou dar um exemplo. Jogadores contratados até 20 mil reais. Acabou. 21 mil, não vai contratar. 22 mil, não vai contratar. Se é dessa forma, tudo bem. Não tem problema nenhum, desde que você traga um jogador capacitado dentro dos 20 mil. Ou você acha que a Inter de Limeira está pagando mais que 20 mil? Ou você acha que a Água Santa está pagando mais que 20 mil? O Santo André, o Santo André, você acha que está pagando jogadores mais que 20 mil? É um ou dois, só o resto é tudo abaixo de 20 mil. O Botafogo não tem capacidade de ter montado um time, de montar um time conforme o Santo André. Mas o Santo André é um cancur, falamos aqui, né? Deu liga, Paulo Roberto é o treinador competitivo, deu certo, jogadores que vieram corresponderam suas respectivas posições, legal. Mas será que o Botafogo, pelo segundo ano consecutivo, não consegue montar um time no Paulistão? Cara, não é entendeu? possível, Então, assim, você tem a passagem do Gustavo, que não dá abertura, que eu sei disso, quase perdeu, eu lembro, o Wagner Lopes, quase perdeu, né? Era para ter trazido, né? E depois o Léo Franco contratando mal. Então uniu as duas coisas, Rocha. Agora definitivamente, João, nós temos as notícias do dia, eu nem te perguntei. Temos, né? Aquela do Corinthians está entre elas? Tá. Porque a gente já falou aqui que a pandemia vai mudar muito o futebol, né? E a tendência é que mude realmente. O Corinthians mandou uma carta ontem para a CBF. Podemos resgatar essa notícia, João? Porque tem essa manchete. Depois a gente volta para esses melhores momentos, porque é exatamente sobre isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer... CBF, Globo e Federação Paulista. Corinthians disse que não vai mais jogar de domingo à noite. No domingo. E semana à noite. E não vai jogar de semana à noite. Por quê? Porque os jogadores de futebol descobriram um caminho. Que mesmo que o clube pague direitinho, bonitinho, não é? Os jogadores agora estão entrando com ação contra os clubes por jogar de domingo. A ação do Paulo André de 750 mil é porque jogou no domingo, que é hora extra dobrada, é porque trabalhou todos os dias e não teve um dia de descanso, não é? E se não teve um dia de descanso, eu me pergunto por que concentração, né? A concentração não é um dia de descanso, né? Então, assim, o mundo do futebol vai mudar, porque os jogadores acabam de descobrir uma brecha para, mesmo que o clube pague tudo direitinho, ele entrar com uma ação pedindo ter jogado de domingo, jogado de sábado, jogado de noite. Quando viaja de madrugada, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, time de futebol não vai aguentar. Time de futebol não vai aguentar. E o juiz
deu ganho de causa para o Paulo André. Eu estou dizendo isso porque, a partir de hoje, eu entendo, e aproveitando no que você está dizendo, ontem eu tive uma conversa com o Gerson Engraça. O Gersinho, ele tinha uma entrevista para dar para a gente, infelizmente não pôde dar, disse que vai adiar a entrevista por mais alguns dias, a gente respeitou, e ele me dizia o seguinte: quem manda no Botafogo é o conselho de administração com 4 botafoguenses. Não tenho visto isso, que tem 4 botafoguenses lá faz tempo e a dívida de 15 milhões apareceu. O Botafogo Botafogo é um time grande, para mim, para o Luiz César, para o torcedor do Botafogo, mas o Botafogo não é um time grande para pagar 60 mil reais de salário para jogador nenhum. E diante disso, este conselho administrativo que é formado pela maior parte de botafoguenses deve criar um documento dizendo que o Botafogo S.A. não pode contratar jogador de futebol ganhando mais de 40 mil reais. E cá para nós, 40 mil reais para um time como o Botafogo já é muito dinheiro. Que esta pandemia venha para colocar ordem nas coisas. Não dá para um jogador de futebol ganhar 50 mil reais de um time do interior. Não dá para um jogador de futebol ganhar 40 mil reais de um time do interior. A gente vive com uma frase pronta na ponta da língua: o futebol do interior está acabando, mas continua pagando. Quanto é que o Mirassol devia estar pagando para o Camilo? Vai, chuta aí. 60 mil. 60 pau. Botafogo terminou o Brasileiro da Série B pagando 60 pau para os caras que vieram depois. Não pode. E agora vem essa onda de que jogador de futebol, mesmo que receba tudo direitinho, bonitinho, pode entrar na justiça requerendo hora extra dobrada no domingo, insalubridade, adicional noturno. Os clubes vão quebrar. Os clubes vão quebrar. E aí na outra ponta tem a Globo, que precisa de futebol no domingo, na quarta-feira à noite, né? Que precisa de futebol no domingo à tarde, que precisa do Premier Futebol Clube para jogos de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta e de sábado. Então, assim, o futebol vai passar por uma grande mudança e precisa. É claro que a pandemia é uma tragédia na vida de muita gente, sobretudo daqueles que perderam famílias. Ontem ainda, no Jornal Nacional, eu estava assistindo uma entrevista com um cara que perdeu o irmão a 1h da manhã e perdeu o sobrinho a 1h da manhã e 1 minuto. Em hospitais diferentes ele perdeu o irmão e perdeu o sobrinho em 1 minuto. Isso é uma tragédia. Mas a pandemia vai colocar algumas coisas no seu lugar. Jogador de futebol, na minha opinião, tem muita regalia. Jogador de futebol, na minha opinião, é muito protegido, não é? Jogador de futebol tem para si benefícios que nenhum outro trabalhador tem. Nenhum outro. Entre eles, se eu não vier aqui fazer bem o programa bem feito, eu perco meus anunciantes. Se você não trabalhar direito na sua empresa, você vai ser mandado embora. Jogador de futebol pode jogar ruim pra caramba, pode ficar no banco o tempo que for, o dele está garantido todo mês, né? E se os outros ganham, ele tem bicho. Então, Morales, essa história de jogador de futebol agora entrar na justiça contra time por jogar de domingo à tarde, sábado à tarde e de semana à noite, vai parar onde isso, Morales? Não, eu vou até um pouquinho mais além. O Petralha é o presidente do Atlético Paranaense, não é? Isso. Certo? Presidente do conselho. Agora é o presidente do conselho. Mas é o que manda, né? Ele não fala de ética, de moral, de verdade, de sem mentiras. Por que não manda embora o Paulo André agora? Ué, se eu sou jogador do Atlético Paranaense, eu vou ligar para o Paulo André? Paulo, como que é? Qual é o seu advogado que você entrou com a ação? Quando eu sair daqui do Atlético Paranaense, eu vou entrar com a ação. Ué, é normal, é comum isso. Agora o jogador pergunta para o Paulo André:
Paulo André, como que foi a ação que você entrou? O Atlético Paranaense não vai mais jogar de domingo. O Atlético Paranaense não vai mais jogar à noite. Hã? E aí, Petralha, você não vai mandar ele embora? Ele é seu gerente de futebol, ele é um cargo do Atlético Paranaense. Não sei se é gerente de futebol. É diretor. E aí, não vai fazer nada o Atlético Paranaense? Não vai mandar ele embora? É isso que eu fico indignado, é muita hipocrisia, Rocha. Você falou a verdade. O Fagner, o Cássio, eu amo o clube, tá lá bravinho porque tá recebendo menos. Tá bravinho o quê, irmão? 350 mil, menos 30%, 40%, quanto que dá, Rocha? Você falou a verdade. Eu não estou dizendo que ele não tem direito de ganhar 350 mil, você tem direito de ganhar 1 milhão, 10 milhões, você tem direito de ganhar o que for. Mas a crise que você está, pensa nas outras pessoas, você Fagner, você Cássio, né? Não estou dizendo, estou falando dos jogadores do Corinthians, mas já está bravinho também, jogadores do São Paulo que eu sei, jogadores do Santos, do próprio Botafogo de Ribeirão Preto. Você está entendendo? A fase. Agora há pouco fizeram um documento. Né? Se o Botafogo fez, imagine lá também. Então é muita hipocrisia. Eu quero ver quando o Petralha vai escutar isso que ele está falando, nem sei se vai escutar. Só sei que ele vai vir a público e falar: Paulo André não faz mais parte do quadro de funcionários da Transparência. Não vai, porque o Paulo André foi que criou aquele bom senso. Entendeu? Bom, saiu ontem a situação dos jogadores brasileiros. 45% dos jogadores brasileiros, 45% ganha até um salário mínimo. 45% de jogadores do Brasil ganham até um salário mínimo. Tá bom? Só 3% de jogadores ganham estas fortunas, ganham estas granas, esse dinheiro absurdo. Então é assim, eu acho que fica a dica para o Conselho Administrativo do Botafogo, que tem a maioria dos botafoguenses e que contratou um time fraco tecnicamente, que é esse time que está no Campeonato Paulista, e que provavelmente, baseado nesse ganho de causa que esse juiz deu, não é? Porque, você me desculpe, o futebol é jogado de domingo à tarde desde o século retrasado, não é? Não era jogado à noite, porque não tinha iluminação nos estádios na Inglaterra, onde é futebol. Quer dizer, agora abre-se um precedente para se cobrar hora extra, não é? Então, gente, é um absurdo. Se a relação entre time de futebol e jogador não mudar, os times não vão aguentar. Os times não vão aguentar. Então, eu acho que o conselho do Botafogo, estou me atendo mais ao Botafogo, não é? Porque toda vez que o Botafogo tem dinheiro, a beça, o Botafogo se arrebenta. Se não, vejamos. Por que o Botafogo perdeu terreno anexo, efetivamente, ao lado do seu estádio? Por conta de quem? Do dinheirão que o Banco Axial colocou à disposição do Botafogo. O Axial deu ao Botafogo um crédito ilimitado e virou 120 milhões de reais, que ainda nessa negociação, que até hoje, para mim, é a maior negociação da história do Brasil, o cara abrir mão de 120 milhões de reais para ter 40 em imóvel, nem em dinheiro mas em imóvel, que foi o Banco Axial. Então, o Botafogo volta a ter dinheiro ilimitado. Está aí o resultado, 15 milhões de prejuízo. Estamos no exercício de maio, no exercício de 2020, no 5º mês do exercício. Esse prejuízo já deve estar hoje, tá? Hoje, 6 milhões de reais, no mínimo. No mínimo. Vamos considerar que o Botafogo tem tido, de acordo com o último levantamento, 1 milhão de reais de prejuízo por mês. É assim que está a média desse prejuízo que agora foi auditado e revelado. 15 milhões em 16 meses, cerca de 1 milhão de reais por mês. Se a gente seguir esse padrão, o Botafogo já está devendo, no 5º mês de maio, no 5º mês do ano, 5 milhões de reais. Já está devendo 5 milhões de reais. Então, o relacionamento com o jogador de futebol tem que mudar radicalmente. Isso que a gente está falando é um assunto muito sério. O Corinthians já perdeu.
Não é que o Paulo André já entrou e não sabe. Acabou. O Corinthians vai morrer com 750 pau pelo Paulo André ter jogado de domingo à tarde e de segunda ou quarta ou quinta à noite, de sábado à tarde. Então, é assim. Agora, me desculpe aqui. Um cara que ganha 50 pau por mês tem que ter folga? O cara ganha 60 pau por mês tem que ter folga? É vergonha isso. O cara é o quê? Ele é um jogador de futebol ou ele é um cretino? Porque se ele é um jogador de futebol, quando ele começou lá no Dentinho, no Fraldinha, ele já sabia que ia ter que jogar de domingo. Lá no Fraldinha, ele sabia que ia ter que jogar de domingo. Lá no Dentinho, ele sabia que ia ter que jogar de domingo. E agora, a Justiça Trabalhista me abre um precedente para jogador de futebol ficar ganhando ação porque jogou de domingo. Ah, vocês estão de brincadeira. Então, o que vai acontecer? Essa pandemia já vai fechar um monte de clube. Vai fechar uns 8, 9 em São Paulo. O São Caetano mesmo estava fugindo da Série D do Brasileiro, né? E agora vem essa história, porque o jogador de futebol pode entrar na Justiça Trabalhista até 2 anos pós a rescisão do vínculo. Pandemia, os caras sem dinheiro, ninguém tem dinheiro para nada. O cara fala, putz, eu joguei lá no Botafogo, hein? Lá na Inter de Limeira, no Mirassol, no Rio Preto, no Comercial, joguei de domingo à tarde, hein? Domingo de manhã. E aí? Cara... Ô Rocha, eu vou dizer mais. Aqui no W Sports, eu defendi que o Botafogo tinha que viajar 2 dias antes, que tinha que ter um ônibus bom para o jogador, que tem que ter um hotel legal para os jogadores. Eu sempre defendi isso, sempre. Sempre tem que ter uma estrutura top para o jogador, legal. Isso eu não vou retirar. Eu não estou sendo falando lá atrás falei uma coisa e agora outra. Não, não é isso não. Eu estou dizendo que o momento é de questionamento, né, de análise pessoal desses jogadores. Eu estou bravinho porque está recebendo menos. Agora o Paulo André entrou com ação de jogar, o que você falou. Desde quando joga de domingo? Fala pra mim, me ajuda aí, né? Século passado, retrasado, né? Meu, não tem condições. Quando você optou por ser radialista e eu... Não tem? Cara, eu sabia que eu ia perder Exatamente. Dia das Mães, que eu ia perder Páscoa com os meus filhos, que Exatamente. eu ia perder Dia dos Pais, não é? Até Sexta-feira Santa, que para mim é um dia sagradíssimo. O Wilson Tony me botou para trabalhar, para fazer basquete numa Sexta-feira Santa. Que eu detestei isso, né? E falei para ele, em memória, né? Caramba, nós que somos radialistas, a gente sabe que vai ter que trabalhar de sábado à noite, de domingo. Agora, jogador de futebol não sabe que vai jogar no domingo à noite? Domingo à tarde? Sabia que o William, ex-zagueiro, né, que era comentarista lá no Globo, também não tá, entrou com a ação junto com o Paulo André, mas aí ele fez um acordo não é que retirou, fez um acordo. Agora o Paulo André, 750 mil só desse item. Ele recebeu mais um tanto de parcelas atrasadas, o fundo de garantia, 13º. 750 mil é só de folga, que não teve folga, domingo e à noite. Jogou de noite, só isso. Larga a mão. Eu quero ver o pessoal que trabalha à noite, às vezes em linhas férreas aí do Brasil, que ainda continua, com periculosidade altíssima. Esses médicos, enfermeiros... auxiliar de enfermagem que estão trabalhando em periculosidade altíssima dentro do hospital, ganha mais por isso? Imagina. Vou falar mais ainda, o cara que está lá na Protege, que a qualquer momento pode estourar um carro forte, ele ganha 100, 200 reais a mais por essa periculosidade. O cara que está reclamando, tá de brincadeira, não, é muita sacanagem. Eu quero ver o seu Petralha mandar ele embora. Se vai ter vergonha na cara, você fala tanto de ética, moral. Não vai mandar. Bom, olha só. E aí o Botafogo, a partir de agora, vai ter que tomar bastante cuidado com relação a essa história. O próprio Comercial. Agora, dei aqui o dado. 45% de jogador de futebol ganha menos de um salário mínimo. Tá? E vai ficar todo mundo desempregado agora, porque não tem futebol. Como é que você vai tirar 25% do salário de um jogador que ganha menos de salário mínimo? Né? Então, assim, e também eu vou fazer um desabafo aqui muito claro para os dirigentes de futebol estão cada vez mais preguiçosos. O cara
eu sou de um tempo, e não faz tanto tempo assim, que o Botafogo Futebol Clube, por exemplo, tinha um cara chamado Maurício Salomão, que representava o Botafogo como advogado na CBF, mas que também era olheiro. Aí ele ligava aqui pro Vadão, pro Montefeuto, falou, ó, tem um moleque no Bangu aqui, o moleque é ótimo, pode vir ver o moleque. Então, não faz tanto tempo assim, o Botafogo, né, eu vou me ater mais ao Botafogo, porque é um clube que tem a obrigação de maior acerto, porque está no Paulistão e na Série B, cara, você ia ver jogador, você ficava uma semana vendo o treino do jogador, vendo 2 jogos. Botafogo tem jogador que ele contratou esse ano por vídeo, pelo YouTube, mandou o link do YouTube e o Léo Franco contratou jogador pelo link do YouTube. Então, a gente está trazendo muita porcaria. Sabe por que a gente está trazendo muita porcaria? Porque os dirigentes não tiram mais a bunda da cadeira para ir ver um jogador no Mato Grosso, para ir ver um jogador no Rio Grande do Sul, para ir ver um jogador no Paraná. Não tem jogador no Paraná bom que venha para o Botafogo por 20 mil reais? Claro que tem, é evidente que tem, mas precisa tirar a bunda da cadeira e ver o cara. Não tem lá em Apucarana, Arapoti, que é uma cidade que tem o futebol de salão lá, é como Orlândia, no Paraná, não é? Arapoti é até a cidade de uma das minhas tias, né? Parte da minha família é do Paraná. Arapoti tem um time de futebol de salão, será que não tem ninguém lá que possa servir para o Botafogo? O que falta ao Botafogo, Morales? Gasta tanto dinheiro bom com jogador ruim, por que não pega um cara, um gerente de futebol, fala assim, meu irmão, você vai ganhar hoje, olha o que eu vou dizer, e eu estou por dentro, porque eu tenho aqui no meu celular quanto é que está ganhando o gerente, né? Está aqui no meu celular quanto ganha um gerente de vendas, quanto ganha um diretor comercial, não é? Sabe quanto ganha hoje um bom diretor comercial nacional, um bom, ganha 15 pau por mês. Tem carro na empresa, tem ticket. Por que o Botafogo não pega esse dinheiro que ele gasta mal em jogador e contrata um cara e fala, meu irmão, tá aqui a chave, esse é o carro do Botafogo, você se manda. A sua meta é trazer para o jogador, para o Botafogo, um jogador por mês. Você vai para Paraná, você vai para Santa Catarina, você vai para o Espírito Santo. Gerente nacional de vendas não tem que viajar no Brasil inteiro para trazer resultado para a empresa? Ele não tem que abrir negócios, o gerente nacional de venda viaja para o Rio Grande do Sul, viaja para o Belém do Pará. Por que o Botafogo, que hoje é o Botafogo S.A., uma empresa, não contrata um gerente desse para ir buscar talento? Vai lá na Várzea de São Luís do Maranhão. Não é? Você quer um outro exemplo? A economia da Argentina vai pior do que a do Brasil. Vai para a Argentina, não tem um jogador de segunda divisão no futebol da Argentina que você traga para o Botafogo de Ribeirão Preto ganhando 15 mil por mês? Não tem um jogador bom na segunda divisão da Argentina que jogue no Botafogo? Será que não? Então, gente, está na hora de errar menos nas contratações. Olha o que o Botafogo está gastando. Sabe qual é a folha de pagamento do Botafogo? Desse Botafogo que está para cair? 500 pau. 500 pau nesse time que está para cair. Tem cabimento? Então tira 15 pau disso aqui para dar para um gerente. E esse cara vai correr o Brasil com meta. Eu quero que você traga um jogador. Você vai trazer, pode trazer vários. Mas um jogador que seja aproveitável, que a gente diga vai ficar aqui, vai ser utilizado e o Botafogo vai vender. É ruim pensar isso quando toda empresa tem um gerente nacional de vendas para trazer, para abrir mercado? Não é, né? É só tirar a bunda da cadeira para fazer isso, cara. Tirar a bunda da cadeira e parar com aquela teia, uma teinha de aranha. Vou dar um exemplo. Já sei qual é a sua teia, mas fala. Vamos lá. Ele não sai da elenco, não sai da Banco BMG e não sai de mais outro empresário, que eu não vou falar o nome, que eu não vou citar. Fica nesses três, elenco, Banco BMG e o outro empresário. Elenco, Banco BMG e o outro empresário. Fica nessa teia, mas ninguém fala nada. É prático, porque o empresário... Nada do Botafogo. Porque o empresário vem e fala assim, olha, Morales, eu tô com volante aqui, meu irmão, lembra do Mineiro de São Paulo? Ele tem a característica do Mineiro. Manda vir. Então, é cômodo botar a bunda na cadeira e ficar esperando o empresário de futebol trazer. É cômodo, disse.
Quanto é que ganha o Léo Franco? Ganha 25 pau por mês. Porra, me dá 25 pau por mês para eu ficar com a bunda na cadeira, esperando a elenco me trazer jogador, empresário me trazer jogador. Dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado no lixo. Então, olha aí. Né? Olha o tamanho, isso vai abrir um precedente que 50 jogadores que passaram pelo Botafogo vão entrar no mesmo caminho que o Paulo André entrou. Né? Olha aí, ó, Michael ganha processo contra São Paulo e rebate torcedores, clube que parou no tempo. E aí tá outro caso também do Michael, né? Que até ontem postou na sua rede social que jogou não sei aonde não recebeu, jogou não sei aonde não recebeu. Olha aí, ó, pagamento, olha lá, ó. Aberto em 2016 é o Michael, jogador do São Paulo. Ex-jogador de São Paulo, volante Michael, atualmente no Grêmio, ganhou um processo contra o clube aberto em 2016 devido à falta de pagamento de adicionais noturnos e atividades realizadas aos domingos, feriados e no período que defendeu o time paulista de 2012 2015. Está aí. Em meia hora. Em meia hora de programa, 2 casos, do Paulo André e do Michael. E vai ter mais. Lógico que vai. Mais. Abre-se um precedente agora. Aí é que o Corinthians deu arranque, né? O André Santos deu arranque dizendo que agora, dá lá o valor. A condenação do São Paulo, inicialmente, R$200 mil. No entanto, o processo segue aberto e os valores podem chegar a R$700 mil com juros e correção monetária. Então tá. Aí fala para mim aqui, qual é o trabalhador normal que trabalha na indústria, que trabalha no comércio, que ganha uma ação trabalhista no valor dessa, de 700 pau? Cara, jogador de futebol é muito mimado, é muito protegido, é muito badalado. E quem que faz isso? Os dirigentes, os empresários. Vou dar um exemplo. Quem contratou o André Santos no Botafogo? Você lembra ou não? Quem contratou? Foi Jofuso? Ou ligado a ele na época? E aí? Você viu a ação do André Santos? Está naqueles 30 milhões aí. Está nos 30 milhões do Botafogo Futebol Clube, a ação do André Santos. E aí? Então, às vezes, nesse sentido, nós estamos falando que o jogador, você está certo, Rocha, é muito mimado, né? Beleza. Mas tem algumas coisas que os dirigentes têm que ser responsáveis também. Igual você falou, trazer o Ferreira. O Ferreira está jogando no Botafogo? Volante? Trazer o Ronald. E que todo mundo protegeu o Wagner Lopes. O Wagner Lopes pediu o Ferreira, o torcedor botafoguense. Então não vão deixar o Wagner Lopes de lado também, não. O Wagner Lopes pediu o Ferreira, que é da elenco, que tem uma parceria, né, com um parente do Wagner Lopes. Então vamos colocar os pingos nos is também, não isentar o treinador. Então todo mundo está envolvido aí, viu? Todo mundo. É treinador, é dirigente, é diretor de futebol, empresário, a empresa, entendeu? Então vamos colocar os pingos nos is, Rocha. Eu acho assim, poderia ter dado certo? Poderia, mas a probabilidade de não dar de dar errado é muito grande. É muito grande. Então vamos parar com esse negócio. Vamos parar de fazer amizade, telefoninho. Ó, tá tudo certo, viu? Vai chegar o jogador aí. Eu não tô nem dizendo que o gerente de futebol tem comissão. Não sei. Eu não sei e não vou falar sobre isso. Mas que é estranho você, onde você passa, só tem jogador de elenco. Passa o ano, passa os anos, elenco. Passa os anos, Banco MMG. Me fala um jogador do Banco MMG bom, que tá no Botafogo hoje. Da elenco. Depois a gente vai soltar isso aí, viu, Puruca? Dá pra falar. Guilherme Romão, Ferreira. Me fala se jogadores são bons que vem Botafogo, ó. Pelo amor de Deus, vai. Bom, e aí abre-se um precedente, esse é o assunto na mídia, seguramente hoje, né? E a gente deve até pautar um advogado especialista em direito. Nós vamos ter que invocar o doutor Vinícius aqui, né? Que representa aquela ação dos botafoguenses e que é especialista em direito esportivo e também é advogado trabalhista, né? Então, deixa eu dar uma atenção aqui. O Jean Cremonês deveria ter um teto salarial para jogador. Porque, gente, na verdade, jogador de futebol tem um salário para perder, né? Não é isso? Vai ganhar quanto? 40 pau. Se ele perder 10 jogos no campeonato, 10 jogos, 10, quanto ele vai perder? Vai perder quanto aqui? Perdeu 10 jogos.
Ele recebe 40 pau. O time foi rebaixado, ele continua ganhando 40 pau. Ele entrou no departamento médico, ele continua ganhando 40 pau. E se ele ganhar, aí ele ganha 40 pau mais o prêmio, mais o bicho. E se ele avançar de fase no campeonato, aí ele ganha mais a premiação do campeonato. E se ele for para disputar a semifinal, aí ele pede mais um prêmio. E se ele chegar à final, aí senta para discutir o prêmio maior para decidir título. Então olha aqui, o cara ganha 40 pau para perder, para não jogar, para ficar no banco. Tem cabimento a realidade do futebol brasileiro hoje? Sem contar que jogador de futebol, quando chega aqui, tem apartamento. E bom, hein? Não ache que o apartamento dele é lá na Zona Leste, na Zona Norte. Não, que é apartamento aqui na Zona Sul, aqui, ó. Na região da Zona Sul, de preferência na Rua do Professor, na Fiuza, ali naqueles AP do Irajá. Então, se isso não mudar, os clubes não vão aguentar, né? Então, vai ser necessário um time de futebol ter um gerente para correr atrás de produto, senão não vai aguentar. Bom, vamos continuar lendo aqui. Muita gente... Bom dia para vocês, o Ed Carlos Alencar, grande abraço. Jean Cromonês está aqui, deveria ter um salário, né, um teto salarial. Robson Paulinho está assistindo. Vinícius Tófano está falando aqui, está tirando uma onda. O Roberto Júlio, né, o Carlos Silva. Quando não jogarem nada, também desce algum clube e aí vão... devolver a grana, né? Se quando desce, né? Quando é rebaixado, se o jogador devolve o dinheiro, né? Que ele pagou para ser campeão, não é? Salário, aí ele é rebaixado. O Luiz Ricardo, os caras ganhando 750 mil reclamam. Imagina os desempregados que estão horas na fila para pegar 600 reais do abono emergencial, porque o arroz e o feijão no prato acabou. Lamentável essa atitude dos jogadores. O Elias Isaac, bom dia. Saudações alvinegras, viva o bafo. O Fernando Ítalo está lá em Portugal. Correta a sua observação, Rochinha. O único profissional que não precisa se empenhar é o jogador de futebol. Ganha a mesma coisa, tá certo. A carreira é curta, mas são muito valorizados. O Botafogo tem que estabelecer um teto mais baixo para que esses caras estão jogando, comprou gato por lebre. A justiça trabalhista no Brasil também é uma piada, está dizendo ele aqui, né? O Kleber Estevam, você falou tudo, Rocha. E eu acho que o futebol mudará bastante depois que esta pandemia acabar. Definitivamente ainda quando se trata dos clubes de futebol fazerem loucuras para pagarem salários para os atletas, né? E haveria um equilíbrio na folha salarial e seria mais fácil e não aconteceria de atletas que saem do clube pelas portas do fundo, entrando na justiça e quebrando o clube e as instituições. O Wellington Gervásio tem que descontar deles os dias que treinam de manhã e folgam à tarde e colocar meta para eles dentro do campo. Não cumpriu, pode descontar e mandar eles embora, não é? O José Augusto Figueiredo, Rochinha, está sendo muito feliz no seu comentário. Parabéns, Guto. Que maravilha, Guto, aquele abraço. O PH, lá de Cravinhos, bom programa, valeu, PH, meu ídolo. Dorival Gaspar, na opinião de vocês, quando esse Paulistão volta? Em junho, final de junho. Bom dia, meu amigo Wilson Rocha Morales, Kleber Estevam, o Hélio Ferreira, bom dia a todos. Tarcísio Mazei, o principal responsável pela campanha do Paulistão é a incompetência da diretoria. E o Festucci falou isso aqui também, né? O José Tonelli, cadê o time Bom Dia, que descendo acabou o campeonato? É isso, João, que você disse aqui? Bom, enfim, a galera toda está participando aqui, né? O Lu Oliveira, bom dia. Desejo a você que está falando dos atletas... do jeito que você está falando dos atletas, deve ser muito fácil ser jogador de futebol. Está dizendo aqui. Benedito Joaquim, está assistindo também. Ô Lu Oliveira, Lu, né, Oliveira? Cara,
eu não acho que é fácil. Aliás, eu vou mudar. Eu acho que é fácil ser jogador de futebol. Né? Porque tem muito cara aí jogando futebol que não sabe jogar futebol, mas que está jogando futebol. É claro, Morales, é importante a gente dizer isso, que tem as suas exceções. Claro que tem jogador que se empenha. Claro que tem jogador raçudo. Claro que tem. Eu não estou aqui generalizando, né? Mas os que são raçudos, os caras se eternizam. O Samuel, por exemplo, do Botafogo, o Samuca. O cara saiu aqui no braço saiu nos braços da torcida. O Acleison do Comercial. É um cara que todo ano o Comercial pede para voltar. Eu não estou generalizando, né? Mas a grande maioria pensa desse jeito, né? E acho que, claro, você tem os seus jogadores com raridades, tem mesmo, tem jogador que é raro. Né? O Daniel Alves é raro, o Neymar é raro. Mas, enfim, eu continuo achando que a classe de jogador de futebol é bastante protegida no Brasil. E eu só estou indagando aqui, falando desses assuntos, esses jogadores reclamando está ganhando menos. É uma vergonha isso. Jogador reclamando porque está baixando o salário, vergonha. Isso é vergonhoso, né? São Paulo, por exemplo, eu falei, quem que tem que dar estrutura para o jogador, ônibus bom, hotel bom, comida boa, os caras correm malha pra cacete, né? Só que tem um lá outro lado, tô dizendo, entrar com ação contra um clube, por causa do domingo e à noite não tem folga, você tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira, né? Aí não dá. Bom, tem o Reginaldo, zagueiro, e tem o William também, tá? Volante, tá? Bom, só quem? O Gustavo Henrique também. Gustavo Henrique. Só para poder constar aqui a nossa indignação, porque isso aqui vai chegar no Botafogo. Isso aqui pode chegar no Comercial. E aí? Bom, vamos para o intervalo, Joãozinho, e a gente volta já já com mais futebol para você no W Sports News. Todo dia, 10h30 da manhã no Facebook e às 7 da noite no canal 9 da NET. Em breve em nosso aplicativo. E olha, acho que já tem transmissão de futebol na W Sports esse final de semana. Aguarde, a gente deve confirmar amanhã para você. Fique ligado. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas. As reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrarem. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. No campo, precisão é produtividade.
e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Muito bem, estamos de volta com o programa W Sports News e já estamos com o Japinha para poder falar das coisas do comercial. Japinha, grande abraço para você, bom falar com o amigo. Como é que você está, brother? Tudo bem? Tudo bem, Rocha. Um prazer falar contigo também. Situação ruim, né? O momento não é bom para ninguém, mas vamos tocando. E você está no clube agora, aí no Palma Travassos, né? Estou no clube, eu vim aqui para dar uma olhada como é que está o andamento da manutenção do estádio, né? Como está ficando de gramado. Comercial está na primeira divisão. Tá maravilhoso mesmo. Eu falei aqui que fazia tempo que eu não vi o gramado do comercial, fazia talvez uns 10 anos que eu não vi um gramado tão bonito como está, por conta da parada do futebol, né, e das chuvas. Japinha, alguma previsão, tem-se alguma ideia? Qual é o cronograma do comercial aí, diante dessa pandemia para a Série A3? Rocha, a expectativa tudo depende hoje nós dependemos totalmente da saúde, né? No molde que fala, o governador tem que dar o aval dele para as coisas começarem a andar. Não adianta a gente especulação, a gente falar, pôr uma data, pôr isso ou aquilo. Até dia 31 de maio, como o governador já disse, vamos estar todo mundo aqui na expectativa. Tentando manter o contato com os atletas, o comercial tentando manter assim, porque agora vence contrato de vários jogadores, né? Se eu não me engano, de 12 jogadores, até o final de maio. Mas não foge a regra, todo mundo está nessa situação, né? Então a gente está aí tentando manter o contato e ver o que vai dar para fazer, mantendo contato com o Fael, para ver como é que vai ser a sequência quando retornar. Espero que retorne logo. Os contratos vencem quando? A maioria deles, Japinha? Rocha, assim, tem pessoas, do dia 15 até o dia 31, esses 12 não dá para mim precisar a data exata de todos, mas é assim, até o dia 31, até dia 3 de junho, vence de 12 jogadores. 12 jogadores? Isso. Você não tem de cabeça, estou judiando de você pedir isso de cabeça para você, né? Não, mas alguns nomes assim, Rodrigo Sabiá, Bruno Sabiá, Russo, Romário, Ademir, Braia, o Lino, o Caporã, o Tanque, entendeu? E alguns jogadores, fora esses que eu citei, assim, eu acredito que eu tenho citado de 8 a 10, a maioria também, assim, o restante tem contrato até final do ano ou até um pouco mais longo, que é o caso do Luan. Ô Japinha, é o Morales, tudo bem? Tudo bem, Morales, vai. E como está sendo essa negociação? Vai continuar com esses jogadores? O comercial pretende ficar aí, fazer o contrato um pouquinho mais... a mais longa e diminuir o salário? Como que está essa negociação, Japinha? Morales, até está tudo assim, parado. A ideia nossa é realmente manter um elenco que vinha numa crescente, né? Não dá para falar que 100%. Isso vai depender também do Fael chegar aqui e a gente sentar e ter uma conversa assim, e ver a que ponto chegar. De repente o jogador chega muito fora da parte física, a gente tem que identificar, mas o jogador, de uma forma ou de outra, não chega dentro de um padrão físico que a gente queira, a gente acaba tendo que abrir mão. Mas o pensamento é ficar com 90%, até um pouquinho mais em porcentagem do elenco. Qual é o percentual que se estima, Japinha? De novo, falar em números é complicado, né, Rocha? Mas, assim, 100% acredito que não dê para ficar, porque vários também devem ter proposta quando voltar, né? E é complicado. Então a gente estima, pelo clube, vamos falar em torno de 90%, 95%. Tá. Isso não é um número exato, tá? Corre algum risco de perder o treinador, Japinha? Rocha, tudo vai zerar, né, cara? A nossa intenção é dar sequência, né? Mas o contrato do Fael também termina, então a gente acredita que a gente vai no andamento no que vinha sendo feito, dentro do possível, e a gente vai tentar contar de todas as formas com o Fael. O Fael deve aparecer aí na área quando?
31 de maio não se pode fazer nada, né? Tá. Agora, nada impede dele estar vindo aqui a semana que vem, entendeu? Isso é tudo conversado. E tem assim, como todo mundo tem uma vida que segue, e a gente tem que ver um dia certo para estar se reunindo. Isso ainda a gente está em conversação para ver quantos que dá para o Rafael vir para cá. Eu acredito que na semana que vem, com certeza, a gente deve estar se encontrando para bater um papo. Japinha, com relação à base, está comprometida para esse ano por conta da pandemia, né? Rocha, a gente tem recebido alguns e-mails da Federação Paulista, e eles não têm certeza se vai disputar esse ano a base, entendeu? Porque eu não sei como é que vai funcionar, mas acredito que esse ano vai ser bem complicado. Japinha, vamos combinar aqui, eu estou em cima da hora. Vamos combinar amanhã, 10h30, a gente bater um papo legal, bem tranquilo. O torcedor do comercial gosta de te ouvir. Vamos marcar amanhã, 10h30, um bom papo entre a gente aqui no programa? Rocha, você sabe, você não pede, você manda, a hora que você quiser. Eu estou disponível agora com essa pandemia, então, Rocha. O meu tempo tá bem, a minha agenda tá bem vazia. Tá bom. Mas você sabe disso, você sabe que sempre que você precisar e a gente tiver disponibilidade, ele tá à vontade. Então amanhã, 10h30, nós temos um encontro marcado aqui, tá bom, meu irmão? Combinado, Rocha, combinado. Dá um beijão. Prazer falar contigo, um abraço a todos aí. E vamos rezar pra tudo voltar ao normal o mais rápido possível. Dá um beijão nos seus pais aí, tá bom? Pode deixar, Rocha, estamos cuidando deles. Tá bom, valeu, um abraço. Fica com Deus, um abraço, tchau, tchau. Legal, bacana. Obrigado ao Japinha que nos atendeu. Amanhã a gente pode efetivamente falar mais sobre o próprio comercial, né, Morales? Porque tem muita coisa. O comercial está num caminho bem legal, num caminho bem interessante, né? Então... E ele falou de algumas coisas importantes aí, né? Primeira base confirmando, né, que talvez não volte. Né, jogadores estão sendo realmente acabando agora o contrato e o comercial quer renovar com alguns jogadores, né, pode perder o Fael, enfim, Rocha, é importante ele estar voltando aqui amanhã sim. Tá legal, olha, muito obrigado pelo carinho e muito obrigado pela sua audiência. Não tem tempo de mandar um abraço aqui. Não dá nem tempo, é muita gente aqui. Um abraço para todo mundo, muita audiência aqui. Grupo Apito Final também, legal, um forte abraço. Valeu, galera, muito legal. Olha só, obrigado pelo carinho, o programa vai estar no ar às 19h no canal 9 da NET, já está no Facebook para você e daqui a pouquinho sobe para o YouTube site W Sports. A você que participou, vou agradecer aqui a todos, muito obrigado, um beijo no coração, fiquem com Deus.